Olá irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Horta Orgânica e Sustentável. Eu sou Ricardo Araújo e vim aqui trazer mais um vídeo para vocês. Quem ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, acione as notificações em todas, deixe seu like, seus comentários e compartilhe com seus amigos e familiares, pois será muito importante para o crescimento do nosso canal. Bem pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como plantar chuchu, né? Eu vou mostrar as técnicas e métodos que as pessoas geralmente utilizam, né? Eu usei em parte dessa técnica e vou mostrar a vocês por que eu estou fazendo isso, né? Eu gosto de mostrar e sempre vou estar fazendo vídeos, pessoal, mostrando resultados do que foi feito aqui em outros vídeos, né? Claro que tem que ter um período de tempo, um intervalo de tempo para que a gente tenha um retorno. Mas eu sempre vou dar um feedback a vocês sobre os resultados. Então, como plantar, Ricardo, chuchu em vasos, né? Bem, pessoal, no início do crescimento, né, nosso querido chuchu vai precisar de bastante fósforo, certo? Por quê, Ricardo? O fósforo é um nutriente essencial e serve como parte de diversos compostos de estrutura das plantas, né? E ele vai atuar em diversas reações bioquímicas nas plantas. É importante para todas as etapas de desenvolvimento, né, e destaca-se especialmente por sua função de captura e conversão da energia luminosa, né, em compostos úteis de plantas. Isto é, tem como participação fundamental no processo de fotossíntese e nos seguintes benefícios. Ele vai estimular o desenvolvimento da raiz, a resistência, né, maior do caule, porque é uma planta que ela desenvolve bastante, ela cresce muito, se alonga bastante. Melhora a formação de flores, frutos e produção de sementes. Atua na uniformização, né, e acelera a maturação das plantas. E também, além disso tudo, ele ainda confere maior resistência a doenças e pragas. Ok? Então eu vou mostrar a vocês aqui a terra que eu preparei, como foi feito. E vou mostrar a vocês aqui a técnica que eu utilizei para plantar o nosso chuchu, né? Apenas a terra vegetal. Se você tiver uma terra vegetal muito pesada, argilosa, você faz uma proporção, né? Faz uma misturazinha com areia de construção, certo? Você pode usar para 80% de terra vegetal, 20% de areia de construção. Se de antemão o chuchu vai desenvolver suas raízes, né? Então ela precisa de uma facilidade também para o melhor desenvolvimento das raízes. Okay? Esterco bovino, devido ao seu tipo de concentração de nutrientes que vai favorecer o crescimento do chuchu, né? Farinha de ossos, ou se vocês puderem usar a cinza da madeira, de madeira não tratada, certo, pessoal? Que não tenha nenhum composto químico nela, nem pintura. E você pode conseguir facilmente em sua cidade em pizzarias a forno a lenha. Geralmente eles usam madeiras não tratadas, justamente porque eles estão lidando com alimentos. Então, uma boa dica é vocês chegarem até as pizzarias que é forno a lenha e pedir gentilmente essas cinzas, certo? O chuchu, como eu falei, ele não é muito exigente com relação à terra, então fiquem tranquilos, basta que ele tenha bastante nutriente para o desenvolvimento do seu crescimento, né? Que é o nosso querido fósforo, né? E o nitrogênio também vai ajudar bastante, certo? Então, a gente não vai precisar de adubos com nutrientes mais específicos, como humus de minhoca, outros tipos de substrato. Mas se tiver, não tem problema, vocês podem utilizar, certo? Não esqueçam, né? Eu vou mostrar você aqui de fazer a drenagem no fundo do vaso, né? Colocar uma camada, ou uma manta, ou uma camada de argila expandida, cacojeteira, de bloco, brita, o que você tiver disponível. Uma camada de areia para depois você vir com o seu material, com sua terra preparada, seu substrato, certo? Então vamos falar dos nossos ingredientes que foi utilizado aqui na minha terra. Eu usei terra vegetal, né? Areia de construção, porque eu tinha uma areia aqui já preparada, um pouco pesada e que também já tinha sido utilizada com humus de minhoca, então uma terra rica. Mas como ela está um pouco pesada, eu fiz aquela proporção de 80 por 20 com areia de construção, né? E você vai precisar
um oitavo de esterco em relação à proporção da terra. Como a gente vai usar um vaso de 40 litros, né? Primeiramente eu preparei só 30, eu vou falar a vocês porque eu preparei 30. Então vocês vão fazer a proporção aí, né? Para cada, por exemplo, se você tirar uma medida para cada 10 partes dessa terra preparada, você pode usar um oitavo dela como o esterco bovino, certo? Então você faz a conta de vocês aí. Se vocês forem usar, por exemplo, 32 quilos ou litros de terra vegetal, você vai usar mais 4 partes, né, de esterco bovino, né? E as cinzas de madeira ou a farinha de ossos, você vai usar a diferença, certo? Então você vai usar 32 mais 4 e mais 2. Vão dar 38, Ricardo. Não tem problema. Você pode fazer uma misturazinha e adicionar com a terra vegetal. Não tem problema. Mas o importante é que vocês busquem essa proporção, já que depende da quantidade que você vai inserir no seu vaso. Mas o ideal é que chegue a um total pelo menos de 40 litros, certo? Um vaso de 40 litros. Então, pessoal, se vocês fizerem o plantio do chuchu em um recipiente que não vai ser definitivo, né, para depois fazer o transplante dele, você pode assistir meu vídeo da preparação da terra para a sementeira, que vai ser ideal, vai facilitar que as raízes dele se desenvolvam bem, certo? E aí quando o seu chuchu chegar em média de 15 centímetros de altura, você pode transferir ele para esse seu vaso definitivo, certo? Então eu vou mostrar a vocês aqui nosso vaso, como é que vai ser feita a técnica, certo? E as dicas e erros que geralmente provocam o nosso sucesso ou fracasso no plantio do chuchu, ok? Então vamos lá. Bem, pessoal, então vou mostrar a vocês aqui a técnica, as dicas, né, que eu vou dar a vocês. A primeira: escolha um fruto, pessoal, maduro e bem desenvolvido. Se você pegar no supermercado um fruto muito pequeno e você vê que ele foi retirado precocemente, ele talvez não vai servir, né? Na maioria das vezes, quase 100% não vai funcionar. Então escolha frutos que sejam bem desenvolvidos. Você vê que ele está maduro. Nem sempre porque ele está muito verde ele vai estar bom, certo? Você consegue até ver pela própria... Tem chuchu, claro, que são mais verdes, né? Mas você consegue observar pelo tamanho dele, o desenvolvimento, se ele está mais maduro ou não. A outra dica, pessoal, coloque o fruto numa posição que facilite a chegada das raízes no solo. As raízes geralmente ela sai pela lateral, certo? Então você pode plantar o chuchu deitado, certo? Assim você pode enterrar a metade dele para facilitar a saída, ou de um lado ou do outro, ou até mesmo em pé, contanto que você não enterre ele completamente, certo? Porque essa raiz vão sair por essas laterais aqui, por esses cortes que ele tem aqui. Ela vai brotar por aqui e também por aqui, certo? Então você pode usar ele tanto em pé, que não possa ficar todo enterrado completamente, ou deitado, para que facilite a chegada das raízes no solo, certo? A temperatura ideal que a planta gosta é em média entre 15 e 25 graus Celsius, certo? Deixe em um local que tenha uma boa luminosidade, ele gosta de luz, certo? Uma dica que eu vou dar a vocês, que eu vou deixar logo em breve aí disponível, é vocês utilizarem o adubo líquido da borra do café, né? Um adubo orgânico também, então fique de olho aí nos próximos vídeos, né? Lá na playlist de adubos orgânicos, certo? Os maiores erros que as pessoas cometem, né? Plantar o lado errado, como eu falei. Se você plantar o chuchu do lado errado e dificultar que as raízes cheguem no solo, ele não vai sobreviver. Tem gente que compra o chuchu e para poder esperar ele desenvolver, coloca no local escuro ou dentro da água, né? Colocam no sol. Isso vai murchar seu fruto e vai matar, vai apodrecer, certo? O chuchu já tem bastante líquido. E eu vou provar isso a vocês, porque eu tô falando isso. E aí, se você colocar ele na água, ele vai apodrecer. Então vocês podem deixar em um local, pessoal, num potezinho, num cantinho assim, local que seja claro, não precisa ser um local escuro, certo? E que ele é um local que você possa estar sempre vendo. Você vai ver que ele vai desenvolver normalmente, sem precisar de botar na terra ou botar dentro da água,
certo? A prova disso é meu experimento, certo? Eu vou mostrar a vocês aqui. Olhem como tá o meu chuchu. Tem um mês. Ele era justamente do tamanho. Deixa eu pegar aqui novamente. Ele diminui bastante. Era menor do que esse. Mas você vê que ele absorve os nutrientes, né, do próprio chuchu. E justamente o chuchu ele tem bastante água. Então, ó, você vê que ele já desenvolveu raiz aqui no fundo. Olha o lado, esse lado não brotou raiz, certo? Mas olha o lado de cá, tá explodindo, ó, só esperando o contato com a terra. E olha o tamanho que está. Né? Ele está aqui com mais ou menos 40 centímetros, né? Então eu vou plantar ele, pessoal, com essa raiz de baixo na terra e o lado de cá inclinado assim. Porque justamente o lado onde está explodindo as raízes. Eu deixei ele chegar nesse nível aqui justamente para que eu pudesse explicar a vocês melhor. Né? Porque a gente explicar somente com o chuchu, às vezes as pessoas que nunca viram não entendem. Então, e outra dica, quem for plantar o chuchu em um recipiente antes de transplantar para o vaso definitivo, não tem, tomem cuidado com a rega, porque como o chuchu já tem bastante líquido, se você deixar a terra muito encharcada, você vai acabar apodrecendo o fruto e ele vai morrer, certo? Algumas pessoas também gostam de cortar o chuchu ao meio, né, e tirar só a semente, essa parte onde brota a planta, né? Muitas vezes ocorre fracassos porque ela está desprotegida e as pessoas acabam regando demais também, apodrecendo essa semente. E outros casos dão certo. Então eu não digo que é bom ou ruim, certo? Isso, se vocês observarem, existem vários fatores que vai definir o sucesso ou o fracasso do seu plantio, ok? Então vou botar aqui o chuchu com cuidado para ele não quebrar a raiz. Aqui já tem a terra preparada. Eu preparei 2 baldes de 15 litros, porque como eu não vou encher o meu vaso completamente, né? Ele é de 40 litros. Depois eu vou completar mais 10 com terras mais ricas e adubadas, né? Para poder justamente dar uma aceleração no crescimento dele. Após que ele vê que ele está completamente sustentado nessa terra. Então aqui no fundo eu já coloquei a minha argila expandida como drenagem, né? Vou colocar aqui uma camada de areia de construção. Pode usar mais ou menos, pessoal, em média 1 centímetro de camada, ok? Agora eu vou dar uma pausa no vídeo e vou dispor aqui meus 2 baldes, certo? E volto para o vídeo. Então, pessoal, já coloquei aqui minha terra, certo? Você vê que ainda tem aqui uma camada aqui que eu posso preencher depois. Então vou fazer aqui uma copa, porque é importante que esse lado aqui, como eu expliquei, fique em contato com a terra, certo? Nós vamos dispor ele aqui assim, centralizando a planta no vaso, né? Nossa raiz que já está desenvolvida aqui, nós vamos botar com muito cuidado aqui para que ela possa desenvolver bem aqui. Não se preocupe com a posição, porque ela vai tender a ficar para cima, certo? E é isso, pessoal. Não enterre completamente ainda. Deixa um pouco assim eles do lado de fora, certo? Quando ele estiver completamente firme, a gente pode cobrir ele completamente. E é isso aí, pessoal. Nosso chuchu. Depois nós vamos ver os resultados dele em outros vídeos futuros, certo? Mostrar a vocês. É importante que vocês tenham uma área que ele possa desenvolver, né? E você guiar ele para alguma área, né? Obrigado, pessoal. Esse é mais um vídeo. Deixe seu comentário, compartilhem com seus amigos e familiares. Deixe seu like aí.
que vai ajudar bastante no crescimento do nosso canal. Não esqueçam de regar seu chuchu. Como ele ainda tem fruto, não precisa o solo estar tão encharcado, certo? Então mantenha somente a terra molhada, né? Aqui agora nesse período está em período de inverno, está chovendo, então se ele estiver tomando chuva, tome bastante cuidado também para a terra não ficar muito encharcada. Mas como nós plantamos hoje, precisamos regar, certo? Bem, amigos, esse foi nosso vídeo de hoje. Espero que tenham todos gostado, né? Que vocês consigam fazer essa técnica do chuchu, né? Que vocês possam plantar. E depois eu vou lançar um vídeo mais prático e curto, somente mostrando onde foi que eu coloquei meu chuchu, o que foi que eu fiz no vaso, para ele poder se desenvolver, tutorial para que ele seguisse uma direção e aonde ele vai enramar, certo? E com certeza eu vou mostrar um resultado do avanço do chuchu, ok? Muito obrigado a todos que assistiram até o final e fiquem com Deus. Tchau, pessoal!